Olá, estamos começando mais um programa Opinião e hoje nós vamos conversar sobre a Palestina e a visita de Bolsonaro. E para conversar com a gente, nós convidamos a Soraya Misle, que é jornalista palestina brasileira e autora do livro Al-Nakba, um estudo sobre a catástrofe palestina. A Soraya é também membro do BDS Brasil, que é o movimento de boicote a Israel, e uma das coordenadoras da Frente de Defesa do Povo Palestino. Olá, Soraya, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Olá. Soraya, esse final de semana o Bolsonaro foi a Israel visitar Netanyahu e ele disse que era uma forma de agradecer a vinda de Netanyahu para a posse dele. O que a gente pode esperar? Qual é o sentido dessa visita de Bolsonaro a Israel? Essa visita de Bolsonaro, ela demonstra cumplicidade sem máscaras com o Estado colonial e racista de Israel, lamentavelmente. O Brasil, historicamente, o Brasil tem uma dívida histórica com os palestinos, porque presidiu a Assembleia Geral das Nações Unidas em 29 de novembro de 1947, que recomendou a partilha da Palestina em um Estado judeu e em um árabe, sem consulta aos habitantes locais, delegando a um projeto, a um colonizador, metade da Palestina histórica. Para vocês terem uma ideia do que significava isso, a aldeia onde meu pai nasceu, que era uma aldeia rural, como a maioria da Palestina, tinha 2.000 habitantes, e o cemitériozinho da aldeia e parte das casas ficaria do lado do Estado judeu. O meu avô dizia, nós não vamos poder nem enterrar os nossos mortos a partir dessa divisão, que é a Assembleia Geral das Nações Unidas, presidida pelo diplomata brasileiro, Oswaldo Aranha, recomendava. E o Brasil, naquela época, através de uma orientação da Presidência da República, decidiu seguir o voto do imperialismo do momento, que era os Estados Unidos. Agora, durante muito tempo, houve uma cumplicidade mascarada. E agora é uma cumplicidade sem máscaras e a construção de uma ideologia em relação ao Estado de Israel que se fortalece a partir de Bolsonaro. Essa visita representa isso e também representa mais acordos assassinos com o Estado de Israel. Acordos que promovem o genocídio da população pobre, negra e indígena no Brasil. Isso por conta do fato de Israel ser hoje uma grande potência bélica, né? Um grande fabricante de armas que exporta para o mundo. Exato. Israel é a quarta potência bélica do mundo e 70% das suas tecnologias militares são para exportação. Eles testam nas verdadeiras cobaias que eles converteram os palestinos, como a gente viu nos massacres a Gaza em 2008, 2009, depois 2012, depois 2014, que é o que está mais na memória das pessoas, durante 51 dias, em que Israel massacrou 2.200 palestinos, entre os quais 530 crianças, e testa essas novas tecnologias que depois vende para o mundo. E o Brasil, infelizmente, nos últimos 15, 16 anos, se tornou um dos 5 maiores importadores dessa tecnologia militar. Agora, sobre Bolsonaro, a ideia e a proposta é firmar ainda mais acordos. Bolsonaro, nessa visita agora, retribuindo a visita do Netanyahu, que veio à posse, agora firmou novos acordos, tanto na área de defesa, de segurança, como de ciência e tecnologia, agricultura, piscicultura. E então é uma cumplicidade aí, é sujar as mãos de sangue palestino. O próprio Bolsonaro reconheceu isso, dizendo, né, que era uma retribuição, mas também que havia interesse militar em Israel nessa aproximação. Essa semana a gente teve a Feira da Morte no Rio de Janeiro também, e várias empresas de Israel vieram para cá. Isso faz parte também dessa visita do Bolsonaro? Tem alguma coisa a ver? Faz parte desse projeto, né, dessa aliança criminosa, e que não tem nada a ver com a maioria do povo brasileiro. Não tem nenhum benefício à classe trabalhadora, muito pelo contrário. Os oprimidos e explorados agora vão ser também, continuam a ser e vão ser ainda cada vez mais oprimidos e explorados e assassinados com tecnologia militar israelense. É o que a gente vê nas favelas, por exemplo, do Rio de Janeiro, é o que a gente vê nos campos, nas aldeias indígenas. São tecnologias israelenses, né? Como, por exemplo, o caveirão,
né, esse tipo de coisa, o jato d'água aqui da Polícia de São Paulo, são todas Sim. tecnologias israelenses. Sim. Em 2013, o governo do Rio de Janeiro comprou 6 caveirões, né, que são os caveirões usados pelo BOPE, que eram israelenses, são israelenses. Foram esses caveirões que invadiram a favela da Maré naquele momento. O Witzel, inclusive, estava falando de drones e snipers, né, adquirir tecnologia israelense para abater morador de favela no Rio, né? Sim, inclusive uma das visitas programadas pelo Bolsonaro, junto com o Netanyahu, é o que eles chamam de um espaço de contra-terrorismo. Não existe terrorismo na Palestina. Terrorista é o Estado de Israel. É ele que massacra o povo palestino todos os dias. Quando você vai para a Palestina, você percebe claramente isso. Uma população que é massacrada todo dia, que enfrentam apartheid, tudo é segregado, então os palestinos não podem circular nas ruas livremente, tem ruas exclusivas, estradas exclusivas para os colonos israelenses, estão sujeitos a toda sorte de racismo, tem centenas de postos de controle, as mulheres não podem sequer dar à luz nos hospitais, porque são paradas em postos de controle. Né, dezenas de mulheres tiveram que dar à luz nesses postos de controle, metade dos bebês morre numa situação como essa e muitas são agredidas pelos soldados. Então todos os direitos humanos fundamentais são violados e é esse tipo de aliança que o Witzel, Bolsonaro estão fazendo. E nessa compra de tecnologias militares israelenses a gente vai ver que vão servir a essa ocupação nas favelas, a esse genocídio que é promovido, que é matar mais pobre, né, aqui no Brasil e matar mais palestinos lá na Palestina antes, que são os laboratórios humanos para isso. Uhum. E, Soraya, desde que o Bolsonaro começou a fazer campanha, a bandeira de Israel tem acompanhado ele, né? É possível ver em todos os atos a bandeira de Israel. Existe uma pressão muito forte dos setores evangélicos, principalmente neopentecostais da sociedade brasileira, em apoiar essa aproximação de Israel. Qual o interesse desses setores evangélicos na aproximação com Israel? Então, é importante dizer para os evangélicos que, na verdade, eles estão sendo enganados. Né? Os evangélicos hoje são quase 30% da população brasileira e eles estão sendo enganados. Essas representações que se colocam em relação a Israel são mentiras que foram fundantes para a criação desse Estado de Israel mediante a Nakba, a catástrofe palestina, que foi a criação do Estado de Israel, né, mediante limpeza étnica. Foram expulsos 800 mil palestinos das suas terras, foram mais de 500 aldeias destruídas, inclusive a aldeia da minha família. É esse Estado criminoso que diz que estão colocando como um Estado que é sagrado, né, que é uma terra sagrada para Israel, quando na verdade historicamente não tem nada a ver. Isso não tem retorno prometido, é um retorno violento. Não tem. Tem historiadores israelenses que comprovam que, na verdade, Jerusalém, como berço das 3 religiões monoteístas, o islamismo, o cristianismo e o judaísmo, era um local de peregrinação, não tinha nada a ver. Né? A maioria dos judeus não visava esse suposto retorno que se diz. Isso não é verdade, isso é uma representação, faz parte dos mitos de propaganda. De propaganda israelense. Assim como o fato de Israel ser uma democracia. Hoje ele se diz a única democracia no Oriente Médio. Não é isso que Israel diz. Que tipo de democracia é essa em que, por exemplo, 1,5 milhão de palestinos que são remanescentes daqueles que foram expulsos, foram obrigados a largar a sua casa, as suas aldeias, a sua terra, tudo para trás, à força, violentamente. Que tipo de democracia é essa em que há 50 leis racistas e que reconhece um Estado como um Estado judeu? É a mesma coisa que aqui no Brasil você dizer, aqui só tem direito quem segue tal religião e não outra. Né? Que tipo de democracia é essa? Que tipo de democracia é essa fundada em um projeto colonial, de colonização de terras, em que os palestinos não têm o direito nem sequer de circular de uma cidade para outra? São tratados como cidadãos de segundo nível, sim. Segunda, terceira categoria. Uhum. Essa é a democracia, o que eles chamam de democracia, única democracia da região. Né, um Estado, na verdade, banhado em sangue palestino, né, fundado sobre as aldeias, os cadáveres palestinos. Né, não é uma democracia. Na verdade, os palestinos não têm direito a nada. Que tipo de democracia é essa?
entendeu? Em que 20% da população não tem direito a nada, não Isso, tem os mesmos Soraya, direitos. há bastantes relatos de destruição de casas por parte de Israel. Como que é essa prática por parte do Estado de Israel? Então, tem muitas ordens de demolição de casas, tem uma expansão colonial desde a criação do Estado de Israel. Israel foi criado em 78% da Palestina histórica. A Palestina toda tem o tamanho de um estado como Sergipe. Essa é a Palestina histórica, né? Pequenininha, 28 mil quilômetros quadrados. 78% Israel foi criado, para além, inclusive, do que já era absurdo e injusto, que era a recomendação da ONU, que era mais ou menos meio a meio. Então, já numa expansão colonial, através de planos militares escritos de limpeza étnica. Depois, em 67, Israel ocupou o restante da Palestina, que é o que o pessoal ouve falar hoje sobre Cisjordânia, Gaza, Jerusalém Oriental. Isso é o restante da Palestina. Então, nessa expansão colonial, que continua até hoje, Israel manda ordens de demolição de casas. Então, e as pessoas são obrigadas a pagar para derrubar a sua casa. Imagina você aqui no Brasil, né, chegarem num local e falarem: essa casa a partir de hoje não é mais sua, nós vamos tomar essa casa para os colonos, para invasores, e você ainda vai ter que pagar para demolir a sua casa. É assim que Israel faz com os palestinos, todos os dias. Ordens de expulsão de casas, a pessoa está lá na casa dela, sentada, e chega uma ordem de expulsão. A partir de hoje, essa casa não é mais sua, você vai ter que demolir. Isso acontece também, por exemplo, na Palestina, meninos jogam pedras em tanques. Aí eles tinham uma prática de quebrar os cotovelos dessas crianças, né? E de prender. De 2000 para cá, foram presas 10 mil crianças entre 6 e 10 anos de idade. Criança de 12 anos é condenada a 20 anos de prisão por jogar uma pedra num tanque. E nessa expansão colonial, então, ainda você tem que pagar pela demolição da sua casa, né? E os colonos vão invadindo. Tem um caso que é conhecido lá em Jerusalém, que colonos tomaram a parte da casa de uma pessoa, né, de um senhor, e ele agora mora nos fundos. E ele é agredido direto, porque na frente da casa dele moram os invasores, os colonos da casa dele. É a mesma situação que você ter uma casa e chegarem lá e falarem: a partir de hoje eu vou ficar com toda a sala da sua casa, né, os quartos, o banheiro, a cozinha, você fica com um quartinho e o quintal. E é isso que disseram, que os palestinos eram radicais por não aceitarem. E, Soraya, mesmo com toda essa perseguição, com esse processo de colonização que você está dizendo, ainda existe quem defenda uma saída de 2 estados, né? Meio que no sentido do que foi proposto pela ONU em 48. O que você acha dessa proposta? Ela ainda é viável? Ela é totalmente inviável, inviabilizada pela expansão colonial que eu estou relatando para você hoje, né? Israel continua a anexar terras, cada vez mais terras, tem 600 mil colonos, ela sempre foi injusta. E, além de tudo, ela não representa justiça para a totalidade do povo palestino, que está dividido desde 48. Então, os palestinos que estão em Gaza, por exemplo, Gaza é um campo de concentração a céu aberto, uma prisão a céu aberto. É a maior concentração populacional do mundo. Do mundo, é. E tem 2 milhões de palestinos, 80% são descendentes da catástrofe palestina de 48, de expulsos ali. Uma população muito jovem hoje, que foi arrancada da sua terra para viver num campo de concentração sob bombardeios cotidianos, sob um cerco desumano agora há 12 anos, impedida de todos os seus direitos, nada entra ou sai sem que Israel permita. Barreira marítima agora, que está construindo, para impedir de chegar. E cada vez eles diminuem mais as milhas para os pescadores, né, que seria parte da sobrevivência dos pescadores em Gaza. Cada vez diminui mais, e ainda esses pescadores agora, cada vez que vão pescar, levam tiro por parte de Israel. Essa é a realidade. E quem está em Gaza não pode se encontrar com quem está na Cisjordânia, que também é palestino como ele. Né? Então, os palestinos que estão na Cisjordânia, que são em Gaza tem 2 milhões, na Cisjordânia tem 2,4 milhões, esses palestinos que estão na Cisjordânia tem um muro
que divide famílias ao meio, que divide as terras ao meio, anexa cada vez mais terras férteis dos palestinos, oliveiras são derrubadas por parte dos colonos, tem 600 mil colonos ali, esses palestinos não podem encontrar com quem está em Gaza, eles não podem circular livremente de uma cidade para outra, não podem ir para Jerusalém, onde tem palestinos também que estão sendo expulsos agora, e não podem se encontrar com os palestinos que vivem nos territórios ocupados em 48, onde hoje é Israel. Para nós é Palestina de 48. E a saída de 2 estados justamente não resolveria essa Não, divisão. e tem 5 milhões de refugiados em campos a um raio de 150 quilômetros da Palestina histórica e mais milhares na diáspora. Para onde vão voltar esses palestinos? Para onde voltariam esses palestinos em menos de 20% do território histórico da Palestina, que lembra que eu falei, é o tamanho de Sergipe a Palestina histórica, imagina 20% disso. Para onde voltariam? Eles não poderiam voltar para as terras de onde foram expulsos. A aldeia do meu pai, o meu pai é um desses 800 mil palestinos expulsos em 1948, quando tinha 13 anos de idade, expulso violentamente, ela fica na área de 48. Como ele, esses outros palestinos, para onde eles vão voltar? O direito de retorno é assegurado até pela própria ONU para refugiados. Então, numa solução de 2 estados, esses refugiados estão fora. Assim como aqueles cidadãos de 3ª, 4ª categoria, que são cidadãos que vivem sob o jugo de Israel, dentro do que é hoje o Estado de Israel, que são os palestinos de 48. Eles estão fora dessa tal solução de 2 estados. Historicamente. Não tem como unificar e garantir justiça para a totalidade do povo palestino nessa solução de 2 estados. Que, na verdade, é uma forma de tentar dar uma migalha para os palestinos. Os palestinos não querem migalha. Os palestinos querem o seu direito, querem justiça, querem liberdade, querem ter uma vida digna como qualquer brasileiro. É isso que as pessoas querem. As pessoas querem poder ter os seus filhos nos hospitais. As pessoas querem poder que os seus filhos vão para a escola sem ter que passar por um posto de controle e ser agredidos por um soldado israelense. As pessoas querem ter o direito de trabalhar sem ter que passar por um posto de controle e ficar que nem gado naquele posto de controle e chegar de madrugada 3, 4 horas da manhã, porque se não passar até 8 horas da manhã, para dentro de Israel, para ser explorado ainda, vai perder o dia de trabalho, porque eles vão fechar o posto de controle. Então as pessoas se amontoam. Tinha caso de pisoteamento, porque o trabalhador precisava do sustento dele e tinha que passar por esse posto de controle israelense. Uma situação de regime institucionalizado de apartheid. Né? Então, essa solução de 2 estados não garante justiça para a totalidade do povo palestino. Qual a solução, então, para a ocupação da Palestina? A solução é a derrota desse projeto sionista. Um projeto colonial. A natureza do Estado de Israel é colonial. É construída, como eu falei, através de um projeto de fora para dentro. Né? Não é essa mentira que eles falavam de independência. Não tem nada de independência nesse projeto. Projeto de colonização. É a derrota desse projeto colonial. E a solução é um Estado único, palestino, laico, livre, democrático e não racista, com direitos iguais para todos e todas que queiram viver em paz com os palestinos. Essa é a Palestina histórica. A Palestina que meu pai contava para mim quando era criança, que dizia que existia uma minoria de judeus. Existia cristãos, existia muçulmanos, que eram maioria, e existia provavelmente não religiosos. E o meu pai diz assim, filha, nós brincávamos sem rótulos. Nós nunca perguntamos para uma criança, você é judeu, você é muçulmano, você é cristão, com você eu não brinco. Quem criou essa coisa de Estado judeu, essa divisão, foi o Estado de Israel. Aliás, nós não temos nenhum problema historicamente com o judeu. O nosso problema é o sionismo, esse projeto colonial, essa questão de um Estado homogêneo etnicamente, de maioria judaica. É uma armadilha para o povo judeu. O Estado de Israel é uma armadilha para o povo judeu. E a solução é que a gente possa viver no que era a Palestina histórica, em como era a Palestina histórica, em que as pessoas viviam sem rótulos, né, livremente, mas nós não podemos conviver com quem quer nos matar. Nós não podemos conviver com o sionismo. O sionismo é essa ideologia, é esse projeto político, não tem nada a ver com religião. É um projeto político de colonização. Então é a derrota desse projeto aí, em um Estado único, laico,
livre, democrático, palestino, com direitos iguais para todos e todas que queiram viver em paz com os palestinos. E Soraya, como que o povo brasileiro pode se solidarizar à luta do povo palestino? Tem campanhas de solidariedade e uma delas é a campanha de boicote a Israel, que você citou no início. É uma campanha para isolar política, econômica, culturalmente, o Estado racista de Israel. Esse é um chamado que a gente faz para todos e todas, todos os brasileiros, brasileiras, que se some e se informe sobre a campanha de boicote a Israel. E a campanha de boicote une as lutas dos oprimidos e dos explorados em todo o mundo. Porque, como eu comentei, as mesmas armas que estão matando palestinos matam depois aqui no Brasil a juventude e os pobres e negros e indígenas nas favelas, nas periferias brasileiras. Promove o genocídio da população pobre, negra e indígena também. Então essa é uma luta contra a ocupação, a colonização israelense, mas também uma luta que é internacionalista, internacional, né, contra toda forma de opressão e exploração, que é um símbolo da causa palestina. Então a gente chama que conheça e que se informe e se some a essa campanha. Em Gaza agora, no Dia da Terra para os palestinos, inclusive eles levantavam esses cartazes, né, dizendo que as armas que matam palestinos aqui matam nas favelas brasileiras, né, mas que a nossa solidariedade é internacional. Então a gente chama todo mundo que se some a essa solidariedade internacional e ao apoio à resistência heróica palestina. Tá certo, obrigado, Soraya. A gente fica aqui com mais um programa Opinião e só lembrando que você pode rever esse e outros programas no nosso canal no YouTube e no nosso site. Obrigado.